ganhar aproximadamente R$ 6.000 por mês, ter estabilidade e dar mais condições de vida para você e para sua família. Esse é o concurso do TJSP 2021. Fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou falar para você como estudar para o TJSP, cargo de escrevente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Cervantes, procurador legislativo municipal, já fui aprovado em alguns concursos públicos e agora eu tenho a missão de fazer você passar e mais especificamente eu vou te dar algumas dicas de como passar no concurso de escrevente técnico do TJSP 2021. Então fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou te dar algumas estratégias para você passar nesse concurso e eu espero te ajudar. Esse concurso, como você sabe, ele já está com o edital publicado e as inscrições vão até o dia 2 de setembro de 2021. Então, se você não fez a sua inscrição, corre lá e já faz. Não seja como outros candidatos que às vezes deixam para fazer a inscrição no último dia e até acaba perdendo o prazo para pagamento das inscrições. Então, vamos lá. Esse concurso é composto de 100 questões. Você tem que acertar pelo menos pelas provas anteriores 8,5, ou seja, você tem que acertar 85 questões para passar nesse concurso. Tem alguns lugares que a nota de corte vai ser um pouco maior, mas de 8,5, acredito que você já vai conseguir passar nesse concurso. Então esse concurso é composto por 100 questões, sendo 24 questões de língua portuguesa, que é o primeiro bloco. O segundo bloco são as questões de direito, e nas questões de direito você tem direito constitucional, direito administrativo, processo penal, processo civil, direito penal e normas da corregedoria. E no terceiro bloco você tem conhecimentos gerais, sendo que você vai ter em conhecimentos gerais 14 questões de informática, 10 questões de raciocínio lógico, 6 questões de atualidade e 6 questões de matemática. Então você já deve saber, porque nessas alturas do campeonato você já leu o edital, então você já deve saber que o bloco 1 e 2, que é o de língua portuguesa e as questões relacionadas a direito, são de caráter eliminatório, ou seja, se você não acertar pelo menos 50% dessas questões, você não vai passar para a prova prática, que é a prova de digitalização. Então, o que você tem que fazer primeiro? Na minha opinião, você tem que estudar a língua portuguesa e a parte de direito, para depois você partir para as outras questões. Mas o que eu recomendo você fazer? Sempre que possível, coloque no seu ciclo de estudos todas as matérias mais importantes desse concurso. Então, língua portuguesa, as questões de direito e as questões de raciocínio lógico e informática, então essas matérias são as matérias mais importantes para esse concurso. Pensa bem, se você conseguir acertar 24 questões de língua portuguesa, se você conseguir acertar as 40 questões de direito, você já vai estar acertando aí 64 questões, ou seja, você já vai ter a nota de 6,4 de um total de 10. E aí, se você conseguir acertar as questões de informática e de raciocínio lógico, na minha opinião, você já vai conseguir passar para a prova prática de digitalização. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aí no seu ciclo de estudos, estudo de língua portuguesa, estudo de raciocínio lógico, estudo de informática e as questões de direito. Como você vai estudar cada uma dessas matérias? Primeiro, questões de direito para o TJSP 2021. Você não vai ficar lendo comentários de livro doutrinários. Porque se você começar a ler livros de doutrina, você não vai conseguir nem terminar uma das matérias para esse concurso. O que você vai ter que fazer nas questões relacionadas à parte de direito? A banca desse concurso do TJSP, que é a VUNESP, ela costuma cobrar apenas a letra da lei. E o que é a letra da lei? É você ir, por exemplo, lá no site do Planalto. Então você vai lá no www.planalto.gov.br/legislacão e lá tem todas as leis atualizadas. O que você vai fazer? Você vai lá, por exemplo, no Código Penal e só vai estudar os artigos que o seu edital traz lá expressamente. Então você vai estudar artigo por artigo, somente o que está escrito lá no artigo. Beleza? Não é para você ler livros comentados. Depois que você leu os artigos de lei, o que você vai fazer? Você vai fazer questões relacionadas às leis que você acabou de estudar. Então, acabei de ler os artigos de direito penal. O que você vai fazer? Questões de direito penal da banca VUNESP do concurso do Tribunal de Justiça. Faça muitas questões. Depois que leu a legislação, faça muitas questões da banca que é desse concurso. Da mesma forma, com outras questões de direito. Então, você vai fazer isso. Qual é a matéria maior da parte de direito? É direito processual civil. E em direito processual civil, os principais artigos que você vai estudar, que corresponde a 50% da sua prova,
já que eu andei vendo as provas anteriores e percebi que esses foram os artigos que respondiam 50% da sua prova. Primeiro, do artigo 144 até o artigo 155. Depois, do artigo 188 até o artigo 275 e do artigo 294 até o artigo 311 do CPC. CPC, que é o Código de Processo Civil. E depois você vai ler a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, e depois você vai ler a Lei 12.153, que é a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Fazendo isso, lendo esses artigos aí do Código de Processo Civil, você já vai responder praticamente a 50% da prova do seu cargo de escrevente relacionadas ao processo civil. Lembrando que processo civil é a maior matéria que você tem da parte de direito para estudar, então eu recomendo que você deixe ela por último. Estude as outras primeiro, porque as outras matérias de direito vão cair no seu concurso e elas são menores, então estude elas primeiro. E para estudar legislação, o que eu recomendo que você faça? Então que você vai lá no site do Planalto, conforme eu já te falei, ou então que você compre uma apostila impressa que tenha toda a parte da legislação. E qual é a apostila impressa que eu recomendo para você? São as apostilas da solução. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você, caso você queira comprar as apostilas impressas. Beleza? Depois, estude língua portuguesa. Como que eu recomendo que você estude língua portuguesa? Primeira coisa que você vai fazer, assista videoaulas. Assista videoaulas de um cursinho da sua confiança. Então, o cursinho que eu recomendo para vocês é o do Gran Cursos Online, pessoal sério, tem professores ótimos, principalmente de língua portuguesa. Então eu vou deixar um link aqui embaixo com um cupom de desconto para vocês. Pessoal, depois que você ver as videoaulas, o que você vai fazer? Você vai fazer muitas questões também, conforme eu já te falei. Ah, e é importante, todas as questões que você for fazer, faça questões com comentários. Por que questões com comentários? Porque é nas questões comentadas que você vai conseguir ver os seus erros e conseguir acertar depois questões que você está errando. E se você é um concurseiro que você já está um pouco mais avançado, o que eu recomendo você fazer? Se você já sabe alguma matéria, por exemplo, língua portuguesa, de repente você é um concurseiro que já sabe toda a parte de língua portuguesa, então o que eu recomendo para você? Não volte a estudar língua portuguesa, apenas faça questões comentadas, porque você já é um concurseiro mais avançado. Para você que está começando, faça isso que eu te falei e eu acho que é a melhor estratégia, vendo videoaulas e depois respondendo questões. Pessoal, uma outra estratégia para esse concurso do cargo de escrevente técnico. Pegue as provas anteriores, por exemplo, lá no site do PCI Concursos você consegue achar as questões anteriores desse concurso de escrevente técnico. Então você pega as provas anteriores, você faz as provas anteriores e você anota aquilo que mais cai na sua prova. E o que você vai fazer? Então você foi lá nas provas e percebeu, por exemplo, que em língua portuguesa o que mais cai é a interpretação de texto. O que você vai estudar mais de língua portuguesa? Interpretação de texto. E é real, viu, o que eu estou falando aqui para você. Em língua portuguesa o que mais costuma cair é a interpretação de texto nesse concurso TJSP. Depois você percebe que também cai bastante questões relacionadas à crase, concordância. Então, percebeu que cai bastante questões, você vai lá e prioriza no seu edital aquilo que mais cai. Da mesma forma as questões de direito, informática e assim por diante. Informática, por exemplo, você vai perceber que cai muitas questões relacionadas ao Word, o Windows e o Excel. Então, estude em informática primeiro esses 3 itens. E nos próximos vídeos que eu for fazer aqui no canal, eu vou falar para vocês alguns conteúdos que mais caem nas matérias que estão sendo exigidas no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Você anotou a dica aí? Fez as questões? Viu o que mais cai? Anota no seu edital e prioriza essas matérias que estão caindo mais. Uma outra estratégia que você vai utilizar para passar nesse concurso do TJSP 2021, anote o percentual de questões que você está acertando em cada uma das matérias. Então você estudou, por exemplo, interpretação de texto. Fez questão de interpretação de texto, anota o percentual de questões que você está acertando de interpretação de texto. Estou acertando, por exemplo, 99%. Vou lá e anoto 99%. Sinal de que essa matéria não preciso voltar a estudar. Estou estudando, por exemplo, crase. Estou errando algumas questões de crase. Estou acertando, por exemplo, 50% apenas. Onde você vai priorizar os estudos? Vou priorizar os estudos em crase. Estou estudando direito processual penal e percebi que estou errando muita parte de recursos. Onde vou priorizar meus estudos? Na parte recursal. Então, pessoal, é assim que você vai fazer, priorizando e anotando o percentual de acertos de cada matéria para que depois você apenas dê foco nas matérias que estão caindo mais no seu concurso público. Uma outra dica que eu tenho para dar para você para passar nesse concurso do TJSP: faça simulados, faça pelo menos 2 ou 3 simulados. O que é 2 ou 3 simulados? No simulado você vai
colocar condições que sejam previstas, que podem ocorrer no dia da sua prova. Então, no dia da sua prova, pode ser que tenha muito barulho em volta do local em que você está fazendo a sua prova. Então, o que eu recomendo você fazer? Você vai pegar 100 questões, você pode pegar uma prova, por exemplo, a prova de 2018, entrar no seu quarto, colocar uma música para você simular, porque pode ser que no dia da sua prova tenha música, tenha barulho, tenha alguém que vai estar abrindo pacote de doce, pacote de bala, sempre tem. Então você vai simular ali e você vai sentar na cadeira e vai levantar somente para ir ao banheiro e para tomar água, né? Porque é somente isso que você vai poder fazer no dia que você estiver fazendo o seu concurso. Simulado serve exatamente para isso, para você fazer as 100 questões que caem nesse concurso seu e você simular condições mais difíceis do que aquela que você pode passar no dia da sua prova. Por quê? Porque se você faz o simulado com condições mais difíceis, quando você chegar lá na sua prova, você vai encontrar condições mais fáceis. Pessoal, esse foi o vídeo que eu tinha para falar para vocês sobre algumas estratégias para o concurso do Tribunal de Justiça. Dê prioridade para a língua portuguesa, para as questões de direito, porque essas questões podem te eliminar. E estude o máximo que puder. Já falei para você, concurso público é uma jornada. Eu passei no concurso público, sei da sua dificuldade e sei que você vai passar se você não desistir. Já falei isso em outros vídeos, volto a falar, não desista do seu sonho. Se você não passar nesse concurso, outros virão. Em 2022 vai ter muito concurso que estava parado. Nós tínhamos a Lei Complementar 173 de 2020 que não permitia novas nomeações, né? Agora, já no final desse ano acaba essa proibição e o ano que vem a tendência é de ter muitos concursos e os concursos já começam aí a pipocar. Então, eu não quero que você desista, eu quero que você persista. Se inscreve aí no meu canal, ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau. E você simular as questões que você vai fazer desse concurso de eu já não entendi como que eu fazer esse vídeo. Outra estratégia. Então você vai lá no www 40. Deixa eu ver, eu esqueci.